Projeto Integrador 6. Sistema IoT para monitoramento automatizado de temperatura em balcões refrigerados. Integrantes: Alexandre Estima, Anderson Luiz, Armando Henrique, Gabriel Rodrigues, Lucival Alves, Marcelo Rivelino, Raul Deluca e Vitor Batista. Tema: desenvolver uma plataforma de hardware e/ou software escalável que solucione um problema local. Utilizar as metodologias de desenvolvimento de software e hardware vistas até o momento. Desenvolver um plano de negócio para o resultado do projeto. Esse projeto trata-se de uma continuação do projeto integrador passado, pelo qual passou por melhorias gráficas e teve que ser adequado referente aos novos requisitos do projeto integrador atual. A conservação adequada de alimentos em ambientes refrigerados representa um desafio constante no setor comercial. Muitos falham no aspecto de monitoramento, isto é, cuidadosamente observar as variações de temperaturas em um determinado espaço e gerar dados para maiores análises e tomadas de decisão. Diferentes alimentos possuem diferentes ranges de temperatura aceitáveis, que influenciam diretamente na validade do produto e nos requerimentos da vigilância sanitária. Sem falar no lado de negócios, que afetam diretamente o sabor do alimento e pode acabar até mesmo gerando prejuízos pela má conservação de alimento, tanto pela falta quanto pelo excesso. Apesar de ser uma continuação do projeto passado, o foco deste é a melhor visualização do cenário pelo qual o sensor de temperatura está contido, ter um relatório detalhado, automatizar processos e substituir métodos convencionais de controle de temperatura. É também como intuito do projeto a facilidade de acesso ao sistema, sendo via web ou através de dispositivos móveis, ampliando a eficiência e conformidade legal. O objetivo geral desse projeto é implementar um sistema automatizado de controle de temperatura para balcões refrigerados, utilizando tecnologia de Internet das Coisas, que é o IoT, com capacidade de monitoramento contínuo, armazenamento estruturado de dados e acesso remoto, visando garantir a segurança alimentar, a conformidade com normas sanitárias e a eficiência operacional no setor comercial. Tecnologias e ferramentas. Os recursos utilizados nesse projeto foram C++ e a ideia do Arduino, pois para a comunicação direta com a placa é utilizada essa linguagem de programação em específico, com um maior foco na conectividade. ESP8266 e o DS18B20. O ESP ele tornou possível o projeto IoT. Ele é responsável pela parte física do projeto, assim como o sensor de temperatura, que é o DS18B20. Para o controle de versão do projeto foi utilizado o SharePoint, onde se localiza também a versão dos documentos escritos, e a plataforma em questão permite de modo sincronizado o desenvolvimento colaborativo dos documentos. Composição do projeto. A composição segue em sua maior parte com os mesmos recursos do projeto passado. Foi utilizada uma fonte USB de 5 volts para a alimentação dos componentes eletrônicos, 10 jumpers para a conectividade de dispositivos, sensor de temperatura, que é a peça-chave do projeto, responsável pela medição das variações de temperatura, adaptador USB para alimentação e conexão direta com a placa controladora, o ESP8266, que é outra peça-chave do projeto que permite toda a lógica de programação escrita entrar em funcionamento, um gestor de 4.7K, e por fim, para entrar no conceito de melhorias quanto ao projeto passado, colocamos o protótipo nessa caixa, conforme a foto, melhorando o aspecto visual do protótipo e torna ele portátil, ou seja, sua adequação em ambientes ficou ainda mais fácil. A caixa também protege o protótipo contra respingos, impactos, melhorando a estabilidade e durabilidade do sistema. A seguir, estarei apresentando a solução desenvolvida pelo grupo. Estes são os dados pelos quais são retornados de forma bruta dos sensores, nesse formato de dicionário. Os dados são atualizados a cada 1 minuto nesse endereço. Nessa tela, temos o template com 2 itens, sendo o sensor 1 e o sensor 2. Ao abrir um dos itens, nos deparamos com essa tela. Um detalhe a ser apontado fica na região da URL, que faz chamada naquele endereço inicial que vimos referente ao sensor. É passado por um pré-processamento. Na tela de pré-processamento, podemos estar realizando o teste, pegando as informações dos endereços dos sensores e eliminando erros para ser devolvido os dados íntegros.
pelo menos na parte inicial de tudo. Essa é a tela dos dados recentes, que mostra as últimas checagens dos sensores, assim como as suas modificações referentes aos dados passados. E podemos verificar em formato de gráfico a evolução da leitura, conforme o tempo. Podemos estar selecionando os períodos para a análise da cronologia de modificações, seus avanços e regressões. Esse é o Grafana, que de maneira resumida, ele mostra gráficos de maneira mais apresentável, com o intuito de você mostrar diretamente para o usuário final. Podemos estar selecionando os períodos conforme a nossa necessidade para a devolução das leituras em gráfico, conforme é apresentado. Há alguns períodos pré-inseridos, assim como períodos personalizados, ou seja, uma análise de minuto X para minuto Y, e ele apresenta o que ocorreu nesse range de tempo. Já essa tela é referente aos triggers, ou gatilhos de evento. Um exemplo de uso é, se determinado sensor chegou a uma determinada temperatura, ele manda um alerta para o usuário, para que ele possa estar tomando uma decisão conforme o parâmetro programado pelo mesmo. Estas são as imagens do protótipo em questão. Nas etapas iniciais, foi testado em uma geladeira, para receber dados relevantes e reais, conforme indicam as imagens. O receptáculo inicial foi um pote de sorvete que serviu para conter os componentes eletrônicos e fornecer pelo menos algum suporte. Quanto às últimas imagens, esse é o protótipo no estado atual, sendo utilizado na comunidade externa do projeto, que é um sacolão. Nessas imagens, podemos ver que o receptáculo mudou para algo mais robusto, fornecendo uma melhor proteção e é visualmente mais agradável, pois não revela os cabos de conexão dos componentes. Conclusões. O protótipo em questão passou a ser utilizado pela comunidade externa do projeto, devido aos seus resultados significativos no controle de temperatura dos produtos refrigerados. Facilitou bastante na conformidade com a vigilância sanitária e passou a mitigar prejuízos. Quanto ao desenvolvimento, o projeto ainda assim tem as suas limitações, que são especialmente físicas. Porém, forneceu significativo aprendizado para os integrantes, pelos quais foram testados ao longo do período do projeto, com desafios pelos quais exigiam rápidas tomadas de decisões, devido ao tempo curto para o desenvolvimento do projeto integrador em questão. O resultado é satisfatório e conseguiu se adequar bem ao tema proposto.